Fala de quê, beleza? De que falando? Só por hoje buscando autoconhecimento e reformulação. Assista o vídeo até o final. Pode ser mais uma ferramenta importante de recuperação. O conteúdo é diário, então se inscreva no canal e ative a notificação para continuar voltando. Funciona. Lembrando que o link da página oficial de Narcóticos Anônimos com essa meditação está na descrição do vídeo. Então, vamos lá para a meditação de hoje? Meditação diária só por hoje, 27 de outubro. Vivendo no presente. Um dos maiores combustíveis para as nossas insanidades e para a nossa destruição, quando a nossa adicção estava ativa, certamente era a culpa e o remorso que sentíamos. Nos distanciamos dos nossos valores morais para conseguirmos dar vazão às nossas vontades egocêntricas. Os nossos parâmetros de certo e errado se tornaram menos importantes do que os objetivos de prazer e alívio imediato. Fazíamos qualquer coisa para conseguir a próxima dose, mesmo que isso significasse agir em sentido completamente oposto a tudo aquilo em que acreditávamos. Gradativamente fomos perdendo o contato com os nossos limites e passamos a nos sujeitar a qualquer situação. Atropelávamos nossos próprios sentimentos e também os sentimentos daqueles que amávamos. A cada vez que quebrávamos os nossos limites morais para dar vazão aos nossos impulsos e vontades, encarávamos um sentimento de culpa e de remorso que não conseguíamos lidar. Cada vez mais nos sentíamos pior e passamos a acreditar que não merecíamos qualquer tipo de compaixão ou de perdão. Para conseguir lidar com a nossa culpa e o nosso remorso, a única saída que encontrávamos era anestesiar esses sentimentos com os efeitos das substâncias que usávamos. Quanto mais culpa nós sentíamos, maior era a nossa necessidade de usar para sobreviver ao peso dos nossos comportamentos. A grande questão era que quanto mais usávamos, mais nos sentíamos culpados pelos nossos atos. Seja culpa em relação ao próprio uso de drogas em si, a respeito daquilo que precisávamos fazer para conseguir a droga, ou mesmo dos comportamentos insanos que tivemos sob seus efeitos. Estávamos aprisionados em um ciclo sem fim, nos alimentando das nossas culpas, que justificavam as nossas insanidades, e nos sentindo culpados pelas insanidades cometidas. Cada vez mais ficávamos distantes dos nossos valores morais e necessitando de maiores quantidades de anestesia e de tempo em que estávamos sob efeitos das drogas. Queríamos a todo custo nos afastar da realidade em que havíamos nos transformado. Cada vez mais se tornava difícil permanecer qualquer período de tempo sem usar, pois nos deparávamos com a dor da falta dessa anestesia e com o sofrimento de não usar mais nossas vendas para tapar a visão da realidade que nos encontrávamos. Chegamos a um ponto onde perdemos a nossa referência e a noção daquilo que era certo ou errado. Ficamos tão perdidos que muitas vezes a nossa própria insanidade e a naturalidade com que encarávamos a nossa degradação moral pelo excesso de exposição, que nos convencemos de que não éramos pessoas confiáveis, boas ou dignas de ter uma vida limpa e construtiva na sociedade. Acabávamos nos convencendo de que não havia mais solução, de tão fundo que chegamos em nossa degradação moral e espiritual. Quando fomos resgatados para o nosso tratamento e interrompemos o uso de substâncias, sofremos tanto a dor da perda das drogas em nossos corpos, quanto o alívio que os seus efeitos tinham sobre os nossos sentimentos de culpa e remorso. Quando nos deparávamos com as nossas memórias, os nossos comportamentos e atitudes, sem os efeitos das drogas para aliviar a nossa visão e mais próximos dos princípios espirituais que aprendemos em recuperação, podemos ficar horrorizados com o passado em que vivemos. Podemos novamente ser abatidos pela culpa e pelo remorso, que nunca realmente aprendemos a lidar. Nós sempre fugíamos da intensidade desses sentimentos e da realidade vinculada a ele.
Sentíamos a vergonha dos nossos comportamentos conosco mesmos e com as outras pessoas a quem prejudicamos. Precisamos encarar a pessoa em que as drogas haviam nos transformado. Praticando os 12 passos, aos poucos fomos aceitando que temos uma doença mental, que somos impotentes diante dessa condição e que não tínhamos o controle das nossas vontades e das nossas vidas. Resgatamos nossos valores morais, que passaram a definir as nossas condutas e escolhas, e não mais éramos guiados pela culpa e pelos impulsos. Aprofundamos o nosso conhecimento a respeito dos sintomas da adicção e aprendemos a lidar com eles, de maneira que pudéssemos levar uma vida funcional, assertiva e abrindo mão das nossas insanidades. Praticando os passos, podemos parar de lutar com a nossa própria história e não precisávamos mais fingir que ela não existiu. Ficamos livres da culpa que nos atormentava e passamos a assumir a responsabilidade pelas nossas histórias e pelas nossas escolhas. Mas a recuperação não é um processo em que vencemos as etapas e passamos para as próximas com as conquistas consolidadas. As nossas conquistas precisam ser renovadas a cada dia. O fato de termos conseguido fazer as pazes com o nosso passado hoje não significa que amanhã não resgataremos a mesma culpa e alimentaremos o nosso sofrimento por esse passado. Nós nos acostumamos a usar a culpa como combustível e motivação para as nossas ações. E precisamos de uma prática diária dos princípios da recuperação e viver de acordo com a programação dos 12 passos para realmente encontrar uma nova maneira de viver. Passamos a assumir os nossos compromissos um dia de cada vez, usando o nosso presente como base para as nossas escolhas e motivações. Cada vez que nos pegamos presos ao passado, nos cobrando e culpando pelo que fizemos e nos julgando pelos erros que cometemos, nos voltamos para o dia de hoje e assumimos a responsabilidade de cuidar de nós mesmos e das nossas escolhas agora. Nossas histórias passam a funcionar como referências e parâmetros para nos manter dentro dos princípios espirituais, e não mais como justificativas para cometer insanidades e desistir. Hoje, podemos viver o presente. Nós não esquecemos do nosso passado, muito pelo contrário. Nos lembramos muito bem dele, justamente para não repeti-lo. Fala de quê? Diariamente vigilantes em nossa recuperação. Não fique com a impressão apenas desse vídeo. Assista outros. Funciona. Então curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal, porque o segredo pode estar no próximo vídeo. Só por hoje.